Olá meninas, tudo bom? Hoje é 21 de outubro de 2019, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 29º dia da caminhada de oração 5. O tema de hoje é: você tem medo de Deus? É uma pergunta. O texto-chave está em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 11. Antes de entrar no devocional, vocês sabem que eu amo segunda-feira. Segunda-feira é um dia propício para que você olhe para aquele exército, aquele vale de ossos secos, que um dia irá se transformar num exército. Você olhe para o vale seco da sua vida, que ainda não está alinhado, que precisa de conserto, que precisa de organização, e entenda que cada dia é um novo dia para que você possa investir nas áreas da sua vida, e a segunda-feira em especial. A segunda-feira, irmãs, ela tem que ser vista não como dia de culpa. Eu não fiz o que eu tinha que fazer semana passada, eu não consegui. Não, a segunda-feira tem que ser vista como um dia de oportunidade. Eu não fiz, mas eu vou tentar fazer. Eu não consegui, mas eu vou conseguir. Então, pegue as rédeas da sua vida nessa semana, coloque diante do Senhor e vamos firme com a graça de Deus, tá bom? Daqui a pouco, irmãs, nós já estaremos entrando na metade do propósito. E o que tem acontecido na sua vida? Será que você tem conseguido, mesmo que pouco a pouco, você tem conseguido fazer algo? Então é esse o desejo do meu coração para essa semana, que você abra seu coração, tome as rédeas da sua vida e entenda que todos os dias o Senhor está dando uma oportunidade para nós. Bom, hoje o tema é medo. Você tem medo de Deus? E eu quero que você pare para analisar isso, que hoje, durante todo o dia, essa palavra fique no seu coração e você possa pensar: eu tenho medo de Deus? Isso foi algo, irmãs, que Satanás, uma estratégia maligna ali que ele usou, uma seta que ele colocou no homem desde o princípio, e que vem perpetuando, e esse é o alvo dele, de nos distanciar de Deus. E ele faz isso através do medo e da culpa, porque o medo caminha juntamente com a culpa. E depois disso, quem tem medo tem culpa, quem tem culpa se esconde de Deus e perde a essência da vida, que é intimidade com o Senhor. Então vamos ler Gênesis capítulo 3, no versículo 8, antes de ler, o contexto é que Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim, deu a ordem para eles: de todas as árvores vocês podem comer, somente não comerá da árvore do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Essa foi a ordem do Senhor. Mas eles desobedecem a Deus e no versículo 8, o Senhor vem ali, como ele vinha de costume. Esse é o desejo do Senhor, ter intimidade com o homem todos os dias. Então, todos os dias o Senhor vem nos visitar. E aí, o Senhor aparece ali no jardim e começa esse diálogo. Vamos lá, versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Hoje eu quero que você ouça, irmã, o Senhor te chamando. Coloque o seu nome e ele está te perguntando: aonde você está? E ele respondeu: eu ouvi a sua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Você comeste da árvore que eu ordenei que não comeste? É claro que o Senhor sabia que eles tinham comido, Claro que o Senhor sabia tudo que estava acontecendo no coração deles, o medo, a culpa. Mas o Senhor pergunta para ele, quem é que falou isso para vocês? Então, irmãs, o alvo do inimigo é o medo. Ele quer que nós tenhamos medo de Deus. Desde o início aqui, ele já colocou isso dentro do homem. Medo do Criador. Medo de se aproximar de Deus. Medo, nós vamos ler depois agora Êxodo, depois vamos para Deuteronômio, porque ontem nós falamos sobre a tenda do encontro, Nós falamos que Moisés separou uma tenda ali para que ele tivesse encontros com o Senhor.
E eu comentei que esse não era o propósito de Deus, de que só um homem tivesse relacionamento com Deus. Moisés foi o líder, era um chamado de Moisés, mas o plano de Deus não é que só um homem ouça a voz de Deus, irmãs, é que todos nós venhamos a ouvir a voz de Deus, é que todos nós tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas o medo e a culpa e o inimigo trabalhando todos os dias na nossa vida para afastar a gente de Deus, aconteceu isso, né? O próprio povo, nós vamos ver aqui que o próprio povo teve medo de Deus e disse: não, Moisés, fica só você ouvindo a voz dele e você conta para nós e a gente vai obedecer. Mas esse não era o plano de Deus. E a Bíblia diz lá em Atos, ali, quando fala da igreja primitiva, né? Fala também assim que quando vos reunir, cada um tem uma coisa para dizer. Um vai ter salmo, outro vai ter cântico, um vai ter algo da parte de Deus. Mas só que a gente, na nossa preguiça, na nossa indisciplina de buscar, de pagar um preço, a gente acabou entregando assim, deixa só um governar, né? E é bom ter líderes, né? É bom ter pastores, né? Deus levanta assim homens para nos dirigir, sempre vai ter um que vai ser usado ali para nos guiar, mas eu estou dizendo que Deus quer que todos ouçam a voz de Deus. E, infelizmente, quando você vê, às vezes, igrejas que não está sendo verdadeira, né, com os fiéis, ou líderes que não estão sendo verdadeiro com fiéis, tem pessoas que ficam indignadas, né? Mas a culpa é de quem, irmãs? Nossa! Porque a gente não ouviu a voz de Deus, porque a gente não quer correr atrás, e eu vou falar sobre isso aqui. Então, vamos lá. Em Êxodo, capítulo 19, quando Deus tirou o povo do Egito, né, um povo que ainda precisava conhecer a Deus, porque era um povo, entrou conhecendo, mas ficou tanto tempo escravo, né, era descendência ali de Jacó, os descendentes de José, são pessoas que vieram da linhagem de Israel ali, que conhecia a Deus. Só que o povo virou uma grande multidão, devido à escravidão, perdeu-se totalmente o conhecimento profundo de Deus. Mas Deus envia Moisés, o libertador, e liberta aquele povo, e eles partem para o deserto para passar pelaquela peneira, né, para conhecer a Deus, para ter intimidade com Deus, porque foram 400 anos de escravidão. Então eles precisavam ser treinados novamente, liderados, ensinados. E Deus fala aqui com Moisés, eu vou ler um pouquinho, tá? Vou tentar não ler tudo do capítulo 19 de Êxodo, do versículo 1 ao 25, eu vou ler algumas coisas. Vamos ler aqui no princípio. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles vieram ao deserto do Sinai. Eles, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel de frente para o monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Tendo visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim. Deus está perguntando, vou parar aqui um pouquinho. Deus está perguntando: vocês têm visto o que eu fiz no Egito? O que é que ele fez no Egito, irmãs? Ele julgou os deuses ali, falsos deuses. Ele usou Moisés para fazer maravilhas ali, né? Tirou o povo ali com mão forte. Então Deus está perguntando: vocês têm visto o que eu fiz? Aí vamos para o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então vocês vão ser propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos e sacerdotes, nação santa, são estas as palavras que você vai falar ao povo de Israel. Então Deus está dando para o povo uma identidade, né? Quando o povo sai do Egito, vieram de escravidão, perderam já a identidade, quem nós somos, perdeu a noção dos patriarcas, esqueceram
o poder de Deus. Então, quando Moisés sobe ali no monte, a primeira coisa que Deus fala com Moisés é: entrega a identidade do povo. A terra toda é minha, tem um monte de gente aí que é meu, o povo é tudo meu, mas eles, o povo de Israel, vai ser uma nação peculiar, separada para mim. E assim Deus está nos chamando. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Assim Deus fez com Adão e Eva, porém Satanás veio e deturpou tudo. Então essa é a primeira coisa que Deus mandou falar com o povo. Entrega que eles têm uma identidade. Bom, aí Moisés, não vou ler tudo aqui, mas Moisés vem, né? Deus manda falar assim no versículo 9, Deus manda falar assim para o povo. Fala para eles que eu vou aparecer numa nuvem. E eu vou falar através dessa nuvem. Eu vou falar contigo e que eles creiam. Né? Aí depois fala aqui no versículo 10, fala para o povo purificar de hoje até amanhã, lavar as vestes deles, que eles estejam prontos no terceiro dia, no versículo 11, que eu vou aparecer para esse povo, eu vou descer nesse monte e eles todos vão ver, todos vão ouvir a minha voz. Aí Deus dá uma ordem, mas fala para eles não tocar no monte, né? Porque será morto se alguém tocar antes da hora. Vamos mais para o final aqui. Aí Moisés desce, fala para eles no versículo 14, consagrou o povo, lavou as vestes, estavam todos prontos. Aí amanheceu o terceiro dia, no 16. Amanheceu o terceiro dia e amanheceu já tendo relâmpago, trovões, a nuvem desceu sobre o monte e teve um grande barulho de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Deus quis aparecer com tudo, né, irmãs? Ele veio no monte, o monte fumegou, né? 18 tá falando, o Sinai fumegava, porque Deus desceu sobre ele com fogo e com fumaça, e todo o monte tremia grandemente. E no clangor daquelas trombetas, cada vez que ia aumentando, Moisés falava e Deus respondia no trovão. E eu vou ficar por aqui para vocês entenderem. Então, você imagina, irmãs, um povo que veio lá da escravidão, não sabia quem era. Deus fala, olha, Deus quer falar conosco. E o povo, ai, que bom, né? Mas a gente tem que se santificar, eles se santificam. Mas quando chega o momento de Deus aparecer, porque Deus é grande, Deus é o Todo-Poderoso, quando ele chega, ninguém impede, ele chega para abalar mesmo. E é isso aí que Deus quer falar conosco hoje, para a gente perder esse medo de Deus, entender que ele é grande, que nós não temos que temer, nós temos que temer a presença dele, sim, um temor, não medo, temor, né? Ter um coração que teme ao Senhor, que reverencia a sua glória, porque aqui quando Deus dá ordem ao povo, não toca no monte, porque senão você vai morrer, mas depois Deus está dizendo que tem que esperar a hora certa, porque está falando aqui, na hora certa, aí vai subir todo mundo, só que o povo ficou com medo, porque na hora que veio a glória de Deus, que deu aquele bafafá, né? Imagina só, irmãs, o monte fumega, sai fogo, treme, um barulho de trombeta absurdo, trovões, relâmpagos, a nuvem, e Moisés, na hora que fala, Deus responde. O povo tremeu nas bases. Aí o que acontece? Vamos para Deuteronômio, capítulo 5, 22. Capítulo 5, 22 fala assim: essas palavras falou o Senhor a Moisés e a toda a congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito nas tábuas das pedras. Aí falou, sucedeu que ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim. Né? Deus está falando, chega a mim. E 24, eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do povo, no meio do fogo. Hoje nós vimos que Deus fala ao homem e ele permanece vivo. Então eles viram Deus falar com Moisés, né? E Moisés permaneceu vivo. Aí ele fala assim, aí agora o povo fala assim,
27, o povo fala assim: chega-te e ouve tudo o que o Senhor disser a Deus, e tu nos dirá tudo o que ele disser, o Senhor nosso Deus, e nós vamos ouvir e vamos cumprir. Ouvindo, pois, o Senhor essas palavras, então o povo disse para Moisés: Moisés, vai você e fala com ele lá, e tudo que eles falar a gente vai ouvir. E aí, o Senhor, ouvindo isso, falou assim, versículo 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falava a mim, né? Deus estava ouvindo o que o povo estava dizendo a Moisés, o Senhor disse: eu ouvi a palavra deste povo, as quais te disseram. Em tudo eles falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardasse em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Então Deus está dizendo assim: eles estão com medo de se achegar a mim, mas eles não têm temor de mim. Quem dera eles me obedecessem, para que tudo fosse bem para eles e para os filhos dele. E Deus continua dizendo: vai e diz-lhe, tornai-vos a vossa tenda. E eu quero que você faça uma conexão com o devocional de ontem. E Deus diz para eles: pode ir, volta para sua tenda natural. E Deus diz para Moisés: olha que coisa tremenda, irmãs. Tu, porém, fica aqui comigo e eu vou te dizer todo mandamento, estatuto, juízo, e tu que vai ensinar para eles que cumpram na terra que eu lhe darei para possuí-la. Cuidarei de fazerdes como vos mando o Senhor vosso Deus. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andarei em todo o caminho que vos mandar o Senhor vosso Deus, para que vivas bem, vos suceda e prolongue os dias na terra que a vez de possuir. Agora eu vou entrar no que Deus quer para nós nessa manhã. Irmãs, que palavra gloriosa. Eu quero que vocês atentem a essas duas palavras. Diz para eles: tornar para as vossas tendas. Lembra que ontem, quando eu falei que Moisés ia para a tenda separada, todo o povo ficava ali ao redor, na porta de cada tenda da casa deles, mas a tenda de Moisés era uma tenda separada, era uma tenda só do encontro dele com Deus. E Deus, quando vê que aquele povo não quer nada com ele, tem medo da presença dele. Porque, sabe por quê, irmãs? Porque há um preço a ser pago e a gente não quer pagar. Então, quando a gente encontra um que paga, a gente manda ele na frente. Ah, aquela irmã é de oração. Ora para mim, irmã. Você ora para isso, ora para aquilo, ora para tanta coisa, que se deixar a gente fica orando para a pessoa o dia inteiro e nem ela mesmo está orando por ela. Outra coisa, Deus vira e fala essa palavra gloriosa para Moisés. E isso Deus quer falar para você hoje. Primeiro ele quer perguntar, é uma pergunta que eu te faço: você tem medo de Deus? Segundo, Deus está te perguntando: onde você está? Onde você está no seu caminhar com Deus? E terceiro, Deus quer dizer para você assim: tu, porém, fica aqui comigo. Então, irmãs, Deus está nos chamando. E aí a gente vê Moisés, aquele homem cheio do poder, cheio de autoridade, cheio de mansidão, tudo que ele fez, toda a sabedoria de liderar um povo, né? Foi o homem da história, é o homem mais principal para o povo judeu, né? Eles idolatram Moisés. E por que a gente não pode ser também? Porque o inimigo colocou o medo do sobrenatural. E sabe o que Satanás quer fazer, irmãs? Ele é invejoso, né? Ele sempre quis o lugar de Deus. Então ele quer ser o pai da humanidade. O pai da destruição, né? O pai da mentira. O pai de toda perversidade. Só que ele vem com uma aparência de um pai legal. Ele vem com a aparência de um pai legal. Olha, eu posso revelar coisas para vocês. Só que eu não cobro muito. Porque o que ele fez em Gênesis? Ele ele virou para a mulher e falou assim: não é bem assim que Deus falou, não. É que Deus está escondendo coisas de vocês. Na verdade, você não vai morrer. Na verdade, se você comer da árvore do bem e do mal, você vai ser semelhante a ele. E ele não quer que vocês sejam. Então, ele é mestre no engano.
Então, o que acontece? Satanás quer ser esse pai legal. Olha, se vocês vierem até a mim, eu vou revelar coisas para vocês, eu vou revelar futuro, eu vou dar resposta dos seus problemas mais rápido. Vocês não vão precisar se santificar, vocês não vão precisar lavar suas vestes. Eu sou um pai legal, não sou um pai que exijo. Eu vou colocar para fora o poder que vocês têm, né? Eu vou aflorar o dom, porque vocês vão ser como deuses, porque Deus não quer que vocês sejam assim. Então o inimigo vem ludibriando, e aí ele quer tomar o lugar de Deus, e ele quer que a gente vá para o caminho errado. Por que muitos seguem o inimigo por caminhos errados? Isso eu estou falando na parte sobrenatural, irmãs. Eu não estou falando só na parte de pecado, de tentação. Estou falando na parte sobrenatural. Por que muitas pessoas seguem falsas religiões, ou às vezes próprio satanismo, às vezes bruxaria, macumbaria, feitiçaria? Por quê? Porque dentro do homem há um desejo pelo sobrenatural. Isso é natural, isso nasceu dentro de nós, porque nós temos um Deus sobrenatural. Mas o nosso Deus, para que a gente viva o sobrenatural com Deus, da maneira que Deus quer, nós precisamos nos santificar. Ninguém chega ao pé do monte do Senhor de qualquer maneira, porque se tocar, a gente morre, né? Talvez a gente não vai morrer literalmente, mas a gente morre, como foi até o final vai morrer literalmente, né, irmãs? Mas na hora, talvez, a gente não morra ali na hora, mas a gente vai morrer aos poucos. E é o que acontece com muitos cristãos que não se santificam, não entendem o poder de Deus, estão mortos espiritualmente. Está dentro da igreja, mas não vive uma vida plena, santificada, não tem experiência com Deus, sabe? Só ouve falar, só ouve Deus de ouvir falar. Então hoje o Senhor quer que você entenda isso. Não tenha medo de Deus, tenha temor da presença dele. Mas entenda que o prazer dele, e ele está te chamando hoje para que você tenha um relacionamento com ele. Todos os dias. Então, irmãs, nós precisamos perder o medo de entrar em lugares profundos em Deus. Quantos cristãos que têm medo? Quantos cristãos têm medo? Se você começa a falar do sobrenatural, né? Quem viveu a época ali de 20 anos para trás, que viu tantas pessoas sendo libertas, né, de demônios, manifestações demoníacas. Hoje a gente não vê tanto isso. Hoje pessoas que talvez já converteram e nunca viram isso, e se ouve falar, tem medo. Como você vai ter medo se você foi chamado como rei, como sacerdote, para manifestar a glória e o poder de Deus? Jesus disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores do que a dele. Quais são as obras que ele fez? Muitas. Ele curou enfermo, ele expulsou o demônio, né? Ele andou sobre o mar, ele transformou, ele fez a multiplicação, ele transformou ali, irmãos, eu viajei agora. Ele fez a multiplicação, ele fez tantas coisas, ele curou cego, ele curou coxo. Se nós vamos fazer obras maiores, onde está essa geração que vai fazer obras maiores? Se não crê, se tem medo. Sabe aquelas pessoas que às vezes têm igrejas mais avivadas, né, do reteté, que as pessoas rodam, que as pessoas pulam, e o povo, Deus me livre. Eu tenho medo disso, eu não acredito nisso, medo de Deus. Eu não estou aqui para julgar, irmã, se é de Deus, se não é de Deus. Eu estou dizendo que há um Deus sobrenatural que está te chamando a viver um sobrenatural. Claro que com equilíbrio, com disciplina, com santidade. Não é uma coisa riveria também, porque senão vira bagunça. Porque o Satanás, ele entra em tudo, né? Então, é do jeito que Deus está ensinando aqui. Diga ao povo que se santifique, lava suas vestes. Nós temos que viver uma vida de consagração, uma vida firmada na palavra, para você saber onde é que você está entrando. Não estou dizendo para entrar em qualquer maneira, em qualquer movimento, né? Em qualquer coisa que trazem para a igreja, a gente está entrando. Estou dizendo que você tem que ter intimidade com Deus. E aí Deus vai te conduzir. Porque Deus, a diferença disso aqui que Satanás quer trazer
Que Satanás, quando alguém entra para o lado dele, ele quer mostrar toda hora. Veja como eu sou poderoso. Olha, eu faço isso, faço aquilo. Porque o que ele fez lá quando Moisés estava na frente de Faraó, fazendo aquela... Deus falou para ele, olha, você vai ir na frente de Faraó, você vai dizer para o Faraó, deixa o meu povo ir para celebrar uma grande festa no deserto. E ele começa a mostrar poderes, né? Deus fala para ele, você vai mostrar poderes aqui para Faraó. Só que os magos, feiticeiros, também faziam isso. Só que Deus não avisou Moisés. Moisés, eles também fazem. Deus não avisou Moisés, porque Deus estava treinando Moisés. Moisés, não se intimide se o outro também faz. Então, o que acontece é que nós temos medo de entrar na presença de Deus. Aí não posso rodar na igreja, porque lá na macumba roda. Se na macumba roda, é problema deles. Isso é problema deles, porque o povo lá faz. Eu não quero saber. Eu não acredito em profecia, porque existe muitos falsos profetas. Um dia uma pessoa falou isso comigo. E eu não acredito mais em profecia, porque existe muito falso profeta. Eu falei, e eu com isso? O que eu tenho com isso? Então seja você um profeta verdadeiro. Mas o que nós temos feito é o seguinte... A gente foi dando legalidade para o inimigo. Não, eu não acredito em sonhos, não, porque isso é coisa do mundo, isso é coisa do inimigo. Eu não acredito em visão, porque lá não sei aonde também tem visão. E a gente foi dando tudo na mão do inimigo. Coisas que é para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus. Então hoje, esse devocional de hoje você tem medo de Deus? Você tem medo de entrar para o seu quarto, se derramar e Deus vir te visitar? Eu sei que vai dar, a carne em si vai dar um certo temor mesmo, irmã. Mas não tenha medo. Por muitos anos eu retive muita coisa por causa do medo que o inimigo vem trazendo. Não libera seus dons, não. Será que é de Deus? Mas e se você for para o outro lado? Então a gente tem que perder esses medos, porque Deus nos chamou para ser rei e sacerdote. Se Moisés tivesse medo de Deus, o povo teria ficado perdido no deserto sem uma direção. Quando Deus começa a levantar um homem ou uma mulher de Deus, por exemplo, quando Deus começa a te dar um dom do discernimento, você vê algo e você fica na dúvida. Será que eu estou julgando? Será que eu estou criticando? Confia no Senhor, guarda para você, confia no Senhor e Deus vai te confirmar. Então nós precisamos crescer em Deus, irmãs. Por isso eu preciso falar algo que a caminhada de oração é a base da caminhada de oração. Leia a palavra de Deus para que você não seja levado a todo vento de doutrina. Leia a palavra de Deus para quando alguém estiver ministrando, alguém estiver pregando, alguém estiver te ensinando, você está sabendo do que você está se falando. Você não está comendo qualquer coisa. Você não está indo, deixando ser levado. Leia a palavra de Deus. Tenha intimidade com Deus. Não tenha medo do Senhor. Deixa o Senhor te curar. Eu conheço pessoas que precisam de libertação e às vezes a pessoa evita ir na igreja com medo. Mas e se o demônio manifestar na minha vida? Como é que eu vou fazer? Ou às vezes a gente está num culto e o poder de Deus está manifestando e aquela pessoa que está ali na frente chama a gente para orar. Eu não vou lá na frente não, se acontecer alguma coisa comigo. Não tenha medo do Senhor. Primeiro que o Senhor não vai te violar, irmã. O Senhor não te viola. Se você está numa igreja e está acontecendo alguma coisa que você não entende, Deus não vai te tomar assim, vai acontecer alguma coisa com Deus, não te viola. Deus é um Deus que te respeita. Quem faz isso é Satanás, que viola as pessoas, viola as vontades das pessoas. Deus sabe nos respeitar. Eu não sei se vocês lembram, os crentes mais antigos, na época de 1996, aconteceu vários moveres no Brasil, né? Pregadores americanos iam para o Brasil e oravam para as pessoas, e as pessoas caíam no poder do Espírito Santo, ficavam ali caídas por horas, né? E Deus trabalhando ali na vida da pessoa. Isso é um poder sobrenatural, irmãs. Por quê? Porque a nossa carne ela não aguenta a manifestação de Deus, né? Vocês lembram quando os soldados vieram prender Jesus? Você lembra dessa história que caíram todos os soldados? A presença de Deus, a nossa carne não resiste.
Agora, a manifestação da presença de Deus não é mais importante que a presença de Deus, a real presença de Deus. A manifestação de Deus, ela é muito bacana para que você entenda que Deus é poderoso, porque nos últimos tempos as pessoas têm perdido isso. Eu tenho falado sobre isso porque as pessoas têm perdido isso. Aqui nos Estados Unidos mesmo, as pessoas que converteram aqui, muitos não entendem muito disso. Muitos nem veem isso. Né? Talvez tem quanto tempo de crente você tem e você nunca viu uma pessoa endemoniada. Isso é normal? Não. Não é normal. Porque aonde está escondido esses espíritos que não se manifestam? E aonde que está escondido os filhos de Deus que foi chamado para libertar os cativos das trevas? Então Deus hoje ele quer te trazer, te chamar a atenção nesse assunto. Falar, Deus, eu preciso ser curada. Tem algo em mim que colocou medo do Senhor. Né? Talvez você foi criada entendendo que Deus é um Deus severo, que Deus vai te punir, que Deus vai te matar. E a pessoa precisa de restauração, mas ela foge de Deus. E Deus é um Deus misericordioso, galardoador daqueles que o buscam, daqueles que confessam o seu pecado e deixam. E Deus conta conosco. Nós temos entregado muitas patentes de muita coisa na mão do inimigo. O inimigo não tem nada não, irmã. O inimigo não tem nada. Tudo foi Deus que criou. Então, esse movimento que teve nessa época, quando eu vi a primeira vez, aquilo lá dá uma assustada. Você fala, meu Deus, dizem que teve época ali no Mineirinho de ir grandes homens de Deus, né? Quem é de Belo Horizonte sabe o que eu tô falando, Mineirinho é um estado, Mineirão. E desses homens de Deus levantar a mão e o povo tudo cair. Cair por causa de uma presença de Deus que a nossa carne não resiste. Mas Satanás começa a falar que aquilo não é de Deus. Começa a falar que a gente tem que ter medo. Então eu vivi por muito tempo escondendo algumas coisas de Deus. Não me usa, Senhor. Eu lembro quando eu era criança, Deus me deu alguns dons muito cedo. E eu não tive pessoas para me abençoar, para me ensinar, para me dirigir, para me guiar. Chegou um dia que eu pedi a Deus que tirasse um dos dons. Falei, Senhor, eu não quero. Isso é muito difícil, isso é muito amedrontador, eu não quero. Passados-se muitos anos, há pouco tempo eu conversando com uma irmã de oração, eu comentei isso com ela e ela disse assim, peça perdão para Deus e se abra porque esse dom Deus não tirou, ele apenas adormeceu ele porque você não quis. Então assim, sabe, buscar em Deus. Busque em Deus, entender quem você é, como ali em Êxodo, a primeira coisa que Deus faz é reposicionar. Quando Deus aparece, a primeira coisa que ele faz é te reposicionar quem você é, por que ele te chamou, né? Quais são os dons. E acaba que a igreja, muitas vezes, nós na nossa religiosidade, a gente acaba inibindo o outro de crescer. Porque a gente também não tem estrutura para ajudar o outro nesses assuntos. A gente tem medo. Então nós precisamos vencer esse medo. E esse medo ele vem pelo pecado. O pecado é que gera medo de Deus. Porque foi depois que o homem pecou. Porque antes disso o homem estava ali com Deus todos os dias, na viração do dia. Mas foi ele pecar. Ele disse, eu tive medo e me escondi. Irmãs, não se esconda do Senhor. Tem muita gente com o chamado de Deus. Eu me lembro quando eu tinha 17, no final dos meus 17, 18 anos, 19, Deus trouxe uma avalanche de poder na vida de muitos adolescentes ali na cidade que eu morava. E esses adolescentes começaram a ficar avivados, esses adolescentes começaram a ter visões, sabe? Manifestações do Espírito Santo. Mas o medo, aquelas pessoas mais velhas botaram medo naqueles adolescentes, e o meu coração ainda intercede por várias pessoas daquela época, e eu ainda creio que eu irei ver a restauração, porque muitos ainda continuam firmes no Senhor, sim, mas calou a voz profética deles, sabe? Calou, eles ficaram assim meio aprisionados. Muitos talvez nem sabem que estão aprisionados, mas estão aprisionados. Não conseguiram mais fluir. Colocou em hold, né? Como a gente fala aqui em inglês, colocou no cantinho,
deixou guardadinho, escondidinho ali. Eu creio que talvez muitos, quando lembram daquela época, têm saudade, mas não consegue mais avançar. E o Senhor, nesta manhã, irmãs, é um assunto muito sério. E é muito difícil também falar disso, porque é assunto que às vezes a gente não quer nem ouvir. Ah, não, eu só quero um Deusinho de amor, que me dá uma bênção no dia, que cobra minha família, que me cura e tá bom. Não precisa ir muito a fundo, não. Muitas não leem nem o Apocalipse, muitas nem leram o Apocalipse, porque se lê já fica com medo, sabe? Ou então entra naquele extremo. Deus quer nos alinhar, irmãs. Tem aquelas que amam, né? Como eu, que vai entrando, que já tá melhor, que já vai indo, sem medo. Mas aí perde o equilíbrio. Se encanta com o poder de Deus, se encanta com o monte fumegando, se encanta com os trovões, com a nuvem e acha que é só aquilo e não é também. Tem a outra parte, lava suas vestes, santifique, caminhe, viva, coma. Você não é ET, né? Você não é do outro planeta, você tem que comer, você tem que controlar a sua vida. Então é isso, irmãs, que o Senhor quer falar conosco hoje. E eu falo de novo a palavra que eu quero deixar para vocês. Versículo 30 e o versículo 31 do capítulo 5 de Deuteronômio. Vai, diz a esse povo, torna para as tuas tendas. Vocês não querem? Torna para as suas tendas. Mas Deus diz para aquele que quer. Se é você hoje que está ouvindo esse devocional, como um dia eu ouvi e eu tenho ouvido, e toda vez que ele diz agora vem, eu não tenho medo, eu quero que você ouça essa palavra. Tu, porém, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Porque eu vou te falar, eu vou te dar direção, eu vou te dar mandamento, eu vou te dar estatuto, eu vou te dar juízo, eu vou te ensinar muitas coisas. O mestre que ensina é aquele mestre que Maria entendeu. Eu preciso ficar aqui com ele. Eu preciso ficar aqui com ele. Então fica hoje com o Senhor. Coloca os seus dons. Coloca os seus talentos a favor do Senhor. Não tenha medo. Apenas se você tiver um coração que teme Ele, que queira ser transformado, que queira ser santificado, você vai ver Deus agindo na sua vida. Amém? Que o Senhor complete essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus, tenham uma semana de vitória.